A Patrícia sabe bem como é sentir fortes dores quando está na fase menstrual. Ela foi diagnosticada com endometriose e garante: a doença é um desafio para qualquer mulher. Pequenas tarefas do dia a dia podem se tornar um pesadelo. O fato de levantar da cama dói. Na verdade, você fica deitada, você fica limitada, você não consegue. Já aconteceu vezes de eu passar mal tomando banho, a dor ser muito forte, ter auxílio do meu esposo. O diagnóstico veio tarde, depois de 4 anos. Isso por conta da dificuldade de encontrar especialistas que identificassem a doença. Dores que, para eu poder cumprir alguns compromissos, eu precisava passar numa emergência, tomar uma medicação venosa para poder cumprir esses compromissos. E eu notei que eu precisava de um atendimento mais especializado para ver o que realmente estava acontecendo comigo depois de casada, onde a gente estava numa tentativa de engravidar e não estava conseguindo. E eu precisei buscar atendimento especializado, foi quando fiz exames mais específicos e foi descoberta a endometriose profunda. Sentir dores no período menstrual e trabalhar são desafios para mulheres diagnosticadas com endometriose. Isso levou o vereador César, em Gurupi, a apresentar propostas feitas por indicação e requerimento de teor idêntico que contemplam mulheres com endometriose. As servidoras do município que possuem um laudo médico da doença poderão solicitar um afastamento de até 3 dias por mês no trabalho, com a possibilidade de compensação das horas não trabalhadas. Olha, esse requerimento, lógico, é destinado às mulheres que estão acometidas com essa doença, que traz muito incômodo a ela naquele período, naqueles 3 dias de ciclo menstrual, provoca muitas dores e às vezes o trabalho não é desenvolvido possivelmente da maneira certa. Então, se ela tiver esses 3 dias, sendo depois compensada essas horas esses dias que ela não trabalhou, será compensado futuramente em horas a mais de trabalho. Eu tenho 40 anos de balcão de farmácia. O que eu vejo todo mês e todas as mulheres, quase todas as mulheres acometidas dessa inflamação, dessa doença, reclamando. Tem dias que ela fica que não pode, fica, como se diz o outro, sem disposição, sem ânimo. Então, ela não vai gerar um belo trabalho estando acometida com essa doença. Esse ginecologista e obstetra defende o apoio às mulheres que sofrem da doença. Só quem tem endometriose e quem convive com as pacientes que têm endometriose para saber qual é o sofrimento desta pessoa. Pode ter certeza absoluta que as mulheres casadas que têm endometriose, seu companheiro e seus filhos sabem as dificuldades que ela passa. Aquelas que não são casadas, mas que têm a família acompanha o sofrimento das filhas com endometriose, porque são patologias realmente assim, que às vezes chega a ser quase que incapacitante no período do seu pico de ação mais intenso, que é no período menstrual. Então, é uma patologia extremamente dolorosa. O que é isso? São células de endométrio, aquelas células que descamam quando a mulher está por menstruar, que se espalham pelo organismo, principalmente ali no intestino, no reto, na vagina, em ovário, em trompa, pode ir para o diafragma, pode estar no pulmão, ou seja, ela não tem uma localização definida da endometriose, ela tem vários locais que ela pode atingir. Então, quem tem essa endometriose, principalmente aquela endometriose pélvica, que incomoda durante todo esse período de exacerbação e também, não estando no período de exacerbação, incomoda muito porque causam dores pélvicas que às vezes são constantes. A proposta do vereador gerou muita polêmica em redes sociais e também em rodas de conversas pela cidade. Muitos comentários foram carregados de desinformação e algumas pessoas levaram até para o lado político. O vereador comentou a repercussão das propostas. Para ele, é necessário um olhar menos preconceituoso. Falando de Brasil, nós vemos que o Brasil ainda é um país um pouco machista. Mas a tendência é que vai diminuindo, porque, lógico, o homem não é acometido dessas dores, né? Quem passa essas dores são as mulheres, né? Para o especialista, é preciso sensibilidade para tratar o assunto. Todos nós temos filhas, temos irmãs,
temos esposas, mães, que no período menstrual a gente tem que ter no mínimo a sensibilidade. No período menstrual, aquelas que não têm nada no endométrio, que são normais, tem pessoas que já têm uma dismenorreia incapacitante, que tem dor, a menstruação normal. Imagina estas, onde as células do endométrio, as células que irão se descamar, ou seja, aquelas que deveriam ocupar a cavidade uterina, estão fora, causam dores muito maiores e mais intensas do que aquelas menstruações dolorosas sem a endometriose. O vereador diz ainda que pretende expandir a licença das mulheres para trabalhadoras da iniciativa privada. Certo, isso aqui a gente está começando a engatinhar. Então, nesse momento, é para servidoras públicas, mas futuramente a gente vai plantando essa semente e ela vai germinando. Pode futuramente ser para outras do serviço privado. Ela é sim uma doença muito grave, é uma doença que ela está no ranking das mais dolorosas hoje. Quem é portadora de endometriose ou quem convive com alguém com endometriose sabe do que eu estou falando. Não é uma doença de fácil diagnóstico. A gente, inclusive, se alguém estiver vendo, se alguma mulher estiver vendo essa matéria e ela se identificar com algum sintoma, como cólica menstrual descompensada, algo que limite as atividades dela, algo que faça com que ela vá para analgesia em demasiado, medicação venosa, dificuldade para evacuar, sangramento durante a evacuação, dificuldade de engravidar, procure atendimento médico.